Pai do Senhor, para os irmãos, eu queria deixar uma palavra para o seu coração. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e 22 diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Imagine a cena. O título da minha mensagem hoje é sobre podridão espiritual. Agora, imagine a cena. Você num ambiente onde ali está um corpo que começou um processo de decomposição. Imagine a cena, você nesse ambiente, você aguentaria permanecer nesse ambiente? Nesse lugar, onde aquele corpo está ali fedendo? O processo de decomposição de um corpo não é imediatamente após a morte. O mau cheiro não começa a exalar, o odor não começa a ser sentido de imediato, demora um tempo. É um tempo que para aquele corpo começar a apodrecer. Esse processo é lento, ele vai aumentando aos poucos esse processo. Até ele chegar a um estado em que ninguém aguenta ficar mais próximo. Assim é o pecado na vida do ser humano. O pecado é um processo que se dá lentamente. Jesus, quando ele vai expulsar o demônio de um homem que está endemoniado, ele foi no lugar ali, no livro de Marcos, no capítulo 5, o homem estava totalmente endemoniado, vivendo no meio de sepulcros. Esse processo de endemonização na vida desse jovem começou lentamente. Ele nasceu perfeito, no estado de perfeição, uma criança inocente. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo na sociedade, com a sociedade, ou com seus pais, ou por falta de correção dos seus pais, ele vai se enchendo de maldade no seu coração. Às vezes, uma mentirinha, ou uma fofoca, às vezes um ato de rebeldia com o seu pai, com a sua mãe, e esse processo vai adquirindo, vai aumentando, ouvindo coisas inapropriadas, músicas. Eu não sei se você sabe, mas a música ela tem um processo. Ela tem o poder de tanto atrair o mal como atrair o bem. E eu não vou nem espiritualizar. Você pega aí uma pessoa que gosta de ouvir funk ou toca funk. Olha a figura desta pessoa. Geralmente é alguém que está cheio de tatuagem, nada contra quem tem tatuagem. Brinco, pulseira, às vezes, sei lá, piercing, um cabelo meio doido, às vezes uma bombeta, um chapéu. A expressão dessa pessoa geralmente é uma expressão assim de alguém que mete medo. A música ela tem o poder de tanto atrair o bem como atrair o mal. Aí você pega uma pessoa que canta uma música que tem uma letra decente, né? Uma letra decente. E ele começa a ouvir, você começa a ver aquela pessoa. Vou citar um exemplo aqui. Você pega aqui o Almi Sater, que canta uma música Ando devagar, mas eu já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Você olha para a figura do Almi Sater, ele apresenta uma aparência de um homem bem arrumado. Às vezes um chapéu, mas um cabelo bem arrumado. Você olha para a figura dele e não dá medo. Quando você olha para a figura de alguém que ouve um funk, essas músicas que não tem sentido, batidas, sabe? Que às vezes não tem nem letra, às vezes é muito palavrão, acabando destruindo a reputação da mulher, falando apologia ao sexo, apologia às drogas. Você olha para a figura dessa pessoa, ela
transmite e você fica com medo. O processo da podridão espiritual ele é lento. Ele vai começando aos poucos. E esse processo começa com uma falta de Deus na vida, uma falta de conhecimento de Deus. A pessoa vai viver na vida como se Deus não existisse. E a pessoa vai se enfiando no meio de coisas erradas, de corrupção, do engano. Imagina esse mundo onde a gente está vivendo. Onde esse mundo que você está vivendo, eu e você estamos vivendo. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 5 de 1 João, em versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz você só encontra em túmulo. Aqui jaz fulano de tal. O mundo jaz no maligno. O texto que eu li fala, porque assim como em Adão todos morreram em Adão, assim também a vida vem através de Jesus Cristo. As pessoas, o texto quando ele está falando de morte aqui, ele não está falando de uma morte física a priori. Aqui é uma morte espiritual. É uma morte de uma pessoa que anda na vida sem um referencial. O nosso maior referencial não é o homem, não é o rei do futebol, não é o rei do rock, não é o rei do pop, não é a rainha da música, não é a rainha da modelo, não é. O nosso maior referencial é Jesus, o texto está dizendo. É Jesus. Ele é o maior referencial. O mundo jaz no maligno porque o mundo caminha sem Deus. E essa podridão espiritual é o pecado. O pecado, ele apodrece. Quem é que aguentaria? Você gostaria? Qual é o marido que quer viver dentro de um lar onde a esposa o trai e não respeita? Qual é a mulher que quer viver dentro de um lar onde o marido agride ela? Onde o marido não a respeita? Onde o marido não traz o sustento para casa, vive gastando dinheiro no jogatina? Onde os filhos estão entregues às drogas, entregues à prostituição? Você olha para esse ambiente, quem é que quer estar inserido desse ambiente? Esse lar apodrecido é como se fosse aquele corpo que está em estado de putrefação, que está sendo destruído, que está apodrecendo. Assim como você não quer ficar perto desse corpo, ninguém quer ficar perto desse ambiente que apodrecido, doente. Quem é que gostaria? Nós vivemos num país onde a corrupção está espalhada por todos os lados. As mulheres hoje não têm segurança. Mulheres estão sendo assassinadas. E não acontece nada, muitas das vezes, com seus algozes. Os trabalhadores desse país estão sendo explorados. Salários de miséria, de fome. A sociedade vive num ambiente... as pessoas estão vivendo as suas vidas de qualquer jeito. Sabe? Tem pessoas que se vivem em ambiente onde toda noite ela é sufocada com som alto. Não tem sossego, porque o ambiente ali, ela não deseja estar ali. Ninguém deseja estar perto de um ambiente onde você quer, por exemplo, dormir, mas do lado tem um vizinho que toca uma música alta e não deixa ninguém dormir. Você não quer estar naquele ambiente. Você quer fugir desse ambiente. Assim é a nossa atitude. Assim como essa analogia que eu trouxe aqui do homem, do defunto que está apodrecendo, você não quer ficar nesse ambiente, é a mesma coisa a nossa vida espiritual. Quando o homem se afasta de Deus, o texto diz que ele morre espiritualmente. Ele morre espiritualmente, ele está morto. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 2,
e versículo 1 lá, diz que o texto lá de Efésios diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quem está no pecado está morto. E o morto não escuta. O morto não escuta, o morto não dialoga, não sente o mau cheiro de si mesmo. Uma pessoa que está morta, ela não se percebe fedendo, mas sim é o homem do pecado. Ele não se percebe que o mal que ele está fazendo para sua esposa, a esposa para o marido, essa família que está toda destruída, o filho que está no meio das drogas, ele não percebe o mal que ele está causando aos seus pais, a dor, sabe? As pessoas que estão envolvidas em corrupção, que estão só desviando dinheiro, ela não percebe o mal que ela está fazendo. Sabe, o político que rouba dinheiro da saúde pública, tem muita gente que está morrendo nos hospitais, ele não percebe o mal que ele está fazendo, matando vidas que estão morrendo, vidas que estão sendo destruídas, sabe, por causa da sua corrupção, por causa da sua mentira. O morto, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O morto, ele não consegue dialogar com Deus. O morto, ele não tem... ele não é sensível à voz de Deus, ele não tem sensibilidade. Conta-se uma história que um homem, ele tinha dois amigos, ele era amigo de um médico e um amigo de um advogado. E esse irmão, ele pregava a mensagem do evangelho para o médico e para o advogado. E um dia o advogado morreu. E foi o irmão e o médico lá no velório. Enquanto eles estavam no velório, o médico, o irmão lá no velório, o irmão chega no outro amigo dele que tinha morrido, o advogado, e pergunta: fulano, como é que vai a tua família? O morto não responde. Ele volta a perguntar: fulano, como que vai a tua família? E o médico, observando aquilo, ele começou a ficar indignado com aquilo. E o irmão voltou a perguntar: fulano, como é que vai a tua família? Perguntando para o morto. O morto não respondia. O médico virou para ele e falou: você está ficando louco? O morto não responde, não fala. E esse irmão virou para o médico e disse: assim está você, porque Deus está falando com você e você não escuta. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você nesse exato momento. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua casa, o teu lar? O texto diz aqui que eu li que Jesus, ele veio para dar vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, transformar vida. Você precisa viver um relacionamento com Deus. Não, Deus, ele nos deu um presente. A Bíblia me diz no livro de João, no capítulo 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que você está fazendo com o presente que Deus te deu? Você está... como é que você está recebendo esse presente? Jesus é um presente que o Pai nos enviou. Tem muita gente que, assim como mataram Jesus na cruz do Calvário, está matando Jesus na sua vida. Você não busca intimidade com Ele, não busca relacionamento. Não busca Jesus através da palavra. A palavra de Deus é um livro que ela transforma o homem, ela muda o homem, ela tem esse poder. João capítulo 15, versículo 3 diz lá, que Jesus falando para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela não liberta, a palavra de Deus, ela transforma. Que você venha refletir sobre a tua vida. Como é que está o teu lar? Teu lar é um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno? De que lado você está? Teu lar tem produzido um odor que afasta as pessoas? Ou você tem produzido isso? Você, marido, você tem sido esse defunto que tem produzido esse mau cheiro espiritual na vida da sua esposa? E ela tem lutado para se afastar de você? Você, mulher, será que você tem sido esse defunto espiritual que está vivendo uma vida que está afastando seu marido de você?
E você, filho, como é que está a tua vida com os seus pais? Será que você tem sido esse defunto que está produzindo esse mau cheiro? Você possa pensar sobre esta vida, sobre a sua vida, o que você está fazendo. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero encerrar fazendo uma pequena oração. Querido Deus, eu quero apresentar, Senhor, essas vidas que ouviram, Senhor, a tua palavra. Que esta palavra possa alcançar o coração dessas pessoas que ouviram essa palavra. Que elas possam refletir sobre esta palavra. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida em santidade, buscar relacionamento contigo, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Quero convidar você se você ouviu essa mensagem, ela falou ao seu coração, seja um evangelista, transmita compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe, curta o vídeo, comente, nos ajude aí a alavancar esse canal. Eu prometo que não vai ser todos os dias, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana eu creio que eu vou estar pondo aqui um vídeo para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida.